O Andrew Garfield é um dos Homens-Aranhas que está sendo muito comentado a respeito sobre o seu terceiro filme e ainda mais sobre a sua participação em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Muitos fãs ficaram especulando se ele iria aparecer no terceiro filme do Tom Holland depois de muitos vazamentos ligados ao Andrew, por exemplo, na cena da torre quando tá no fundo todo azul, e uma outra imagem também que vazou sobre o Andrew e o Tobey Maguire juntos. Depois do filme do Homem-Aranha Sem Volta para Casa, muita gente está querendo que o Andrew Garfield ganhe o seu terceiro filme e que ele lute com um alien. Eita porra! E no vídeo de hoje vamos comentar a respeito disso, porque numa entrevista recente fizeram esta pergunta se ele voltaria a interpretar o Homem-Aranha num possível espetacular Homem-Aranha 3 ou em algum outro projeto relacionado com a Sony. E além disso vamos comentar também, vamos resumir do porquê os fãs não gostam muito do Homem-Aranha do Andrew Garfield. Então clica no botão de gostei aqui embaixo. Para você que é novo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Tem vídeos relacionados ao Homem-Aranha, super-heróis em geral. Então se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, beleza? Então vamos lá. Bom, vamos começar aqui primeiro do porquê que os fãs não gostam muito do filme do Andrew Garfield, porque ele é o Homem-Aranha que pouca gente gosta, né? E devido a isso, né, nós temos umas pequenas respostas relacionadas a isso. E o primeiro delas é sobre a origem do Peter Parker no espetacular Homem-Aranha. Como o filme foi anos depois do terceiro filme do Tobey Maguire, muitos fãs ainda se lembravam de como foi que o Homem-Aranha, por exemplo, ganhou seus poderes e como era a história do Peter Parker. Porém, nesta versão do espetacular Homem-Aranha foi uma coisa bem estranha, e ainda mais como o Peter Parker ganhou os seus poderes de aranha, que foram feitas pelos próprios pais. Ou seja, diferente do Homem-Aranha do Tobey Maguire, esse daqui foi realmente os pais do Peter que criaram aquela aranha radioativa. Um outro ponto também é que o filme teve muitas informações relacionadas a Gwen Stacy e aos vilões do Sexteto Sinistro. Então simplesmente tivemos muitas informações relacionadas com o Peter Parker e os vilões. Então o máximo de informação que o filme estava tentando trazer para os espectadores era algo exagerado, então deixando a história um pouco mais tranquila do que empolgante. Sabem o quanto eu me sacrifiquei? Outro motivo também pode ter sido sobre os vilões serem um pouco mais fracos. A gente sabe que os vilões que estavam no espetacular Homem-Aranha eram vilões incríveis, porém a produção não soube aproveitar ao máximo os vilões, dando uma história para eles um pouco mais resumida e deixando de lado, por exemplo, alguns aspectos que eles poderiam ter adicionado sobre esses vilões. Ao invés deles trabalharem um pouco mais na história dos vilões, eles deixaram isso de lado e resumiram tudo de uma vez só, né? Deixando uma coisa bem resumida, né? Sou um Zé Ninguém. Aí, você não é um Zé Ninguém, você é alguém. Lambe aqui. Beleza, escuta aqui. Um outro ponto que também muita gente não gostou é referente ao Peter Parker do Andrew Garfield ser um pouco mais hipster, como muita gente estava falando, porque essa versão do Peter Parker ela era muito sombria, diferente dos filmes que a gente está acostumado com o Homem-Aranha, né? Isso aí também é por conta dos produtores, né, que quiseram fazer um filme deste jeito. Mas entrando agora no lado positivo do filme do espetacular Homem-Aranha, a gente pode ter, por exemplo, o Peter Parker e a Gwen Stacy, que para mim a conexão entre os dois personagens foi algo muito bom. Eu gostei muito da relação dos dois, que foi algo bem diferente, por exemplo, da Mary Jane do Tobey Maguire. O filme conseguiu trazer um ótimo vilão, que foi o Electro, mas como ele não foi 100% explicado durante o filme, né, foi algo bem estranho, já não foi algo tão excelente. Um outro lado positivo foram as cenas de ação, que para mim foram excelentes, não tem nem o que reclamar. Os efeitos, por exemplo, estavam ótimos, porém o texto, né, o roteiro do filme é o que deixa uma parte muito boa do filme. Fora também o próprio Peter Parker, mesmo estando, né, nesta versão um pouco mais sombria, né, ele sempre tem um lado onde tenta melhorar a cada minuto que passa no filme, né? Ou seja, o Homem-Aranha do Andrew Garfield, por um lado ele pode ser ruim, mas pelo outro lado ele também tem pontos positivos. Porém, mesmo assim, muitos fãs queriam revê-lo no terceiro filme do Homem-Aranha de Tom Holland, e dessa vez
mas os fãs estão querendo que a própria Sony consigam fazer o espetacular Homem-Aranha 3. E além disso tudo, eles querem também que o próprio Andrew Garfield tenha um alien como vilão, porque a gente sabe que no espetacular Homem-Aranha ele não lutou exatamente com um alien, então os fãs também querem que ele lute com algo parecido. E o mais provável de um vilão, por exemplo, alien, é o Venom. É o mais provável que todo mundo queira no terceiro filme do espetacular Homem-Aranha 3. Oi, eu sou o Homem-Aranha. Pode me chamar de cabeça de teia ou de espetacular. Só não me chama de meu amor, tá me entendido? E além disso tudo, numa entrevista que ele fez para Variety, foi perguntado para ele se ele voltaria para um terceiro filme do Homem-Aranha ou para algum projeto, por exemplo. E ele disse o seguinte: definitivamente. Quer dizer, se houvesse uma oportunidade de voltar atrás e contar dessa história, acho que seria algo para bem maior, para o personagem, para os fãs. E eu tentaria dar o meu melhor para pegar emprestado o manto dele de volta. Então foi esta responsabilidade aí, né, que o Andrew falou nesta entrevista, né? E além disso tudo, né, teve algumas outras entrevistas com ele. Dentre uma delas foi que ele foi no cinema junto com o Tobey Maguire disfarçado para ver o Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Exatamente, ele foi no cinema, ele foi totalmente disfarçado e conseguiu ver o filme. Minha mãe do céu! E para ele foi algo bem emocionante, né? Porque a gente sabe que se ele se revelasse, por exemplo, lá no cinema, com certeza todo mundo já saberia que ele estaria no filme. Então eles preferiram assistir tranquilamente, viram lá a reação dos fãs, todo mundo gritou no cinema como era de se esperar. A gente viu que os vídeos vazados do Andrew eram reais. E se tem uma coisa que a gente pode ficar de olho, é que se, por exemplo, o Andrew, o Tobey falarem que não estarão num próximo filme, por exemplo, da Sony ou da Marvel, é porque eles vão estar. Porque a gente viu o Andrew falando que era Photoshop, que era montagem, que ele não estaria no filme, e olha só, ele está no filme. Assim como o Charlie Cox confirmou que não estaria no filme do Homem-Aranha, ele estava, né? Por alguns minutos, mas estava. Então, devido a essa resposta e ao Homem-Aranha do Andrew Garfield voltar, né, ao padrão, por exemplo, não ser tão odiado assim, provavelmente ganhe até um terceiro filme, porque não tem como a Sony não ter visto o que os fãs fizeram para a Sony tentar fazer um terceiro filme. Na minha opinião, se eles conseguirem fazer um terceiro filme, pode ser ótimo. Eles podem consertar os erros que fez nos dois filmes do espetacular Homem-Aranha, porém eles teriam que produzir algo extremamente excelente para pelo menos garantir bons comentários e sobre esses trabalhos que os fãs estão fazendo para a Sony lançar o terceiro filme do Andrew Garfield. Sabia que ia voltar. Valeu por me representar. Então esse era o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que vocês acham sobre um terceiro filme do espetacular Homem-Aranha. Se vocês gostam do filme ou não, deixa aí nos comentários, beleza? Então clica no botão de gostei aqui embaixo. Para você que é novo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Tem vídeos relacionados ao Homem-Aranha, super-heróis em geral. Então se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Na descrição tem o link da Twitch e o servidor do Discord, caso vocês queiram participar por lá também. E se você joga Fortnite ou Rocket League, utiliza o meu código que está aí na descrição, que você vai estar me fortalecendo e muito, beleza? Então eu vou ficando por aqui, fique bem e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!